Olá, alunos, professores, diretores e PCNPs das 91 diretorias do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Júnior, professor de Geografia, e hoje nossa aula será para os alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais, com o tema Água, um recurso essencial. Para dar início à nossa conversa, eu trago a vocês algumas questões importantes sobre a questão do uso da água, o contexto histórico e a ocupação do planeta em relação à distribuição hídrica, né? Nós temos aqui, de início, a apresentação da nossa disciplina na aula de hoje. É uma aula destinada a alunos do 6º ano do ensino fundamental anos finais, referente ao 3º bimestre. A habilidade do currículo paulista é a habilidade número 17, discutir a importância da água para a manutenção das formas de vida e relacionar com a sua disponibilidade do planeta, tipos de uso, padrões de consumo e práticas sustentáveis para preservação e conservação. A unidade temática, conexões e escalas, objeto do conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais. Para começar o nosso diálogo, então, é importante que você, estudante, preste atenção nessas 3 questões que eu vou apresentar para vocês. Elas servem de base para a nossa reflexão inicial. Como podemos encontrar água no nosso planeta? Você sabia que a água foi essencial para a origem e desenvolvimento da sociedade? Quais são as atividades responsáveis pelo consumo de água? Aí um tempo a vocês pensarem e refletirem sobre esse assunto. Então, dando início à nossa retomada da reflexão de vocês sobre o nosso diálogo inicial, nós vamos responder para vocês e apresentar o esboço da nossa aula de hoje, de Geografia. Primeira questão, como podemos encontrar água no nosso planeta? A água é distribuída de várias formas e em diversos locais, de formas desiguais no nosso planeta. É importante a gente entender e compreender que a água se encontra em 3 estados. O estado líquido, encontrado nos oceanos, nos mares, nos rios e nos lagos, no estado sólido, nas formações de geleiras, e no estado gasoso, as chamadas águas atmosféricas. A segunda questão, você sabia que a água foi essencial para a origem e desenvolvimento da sociedade? A água foi um elemento essencial para o desenvolvimento das primeiras sociedades. Foi lá no continente africano e no Egito que a água teve a maior importância. No entanto, que essas civilizações ficaram conhecidas como civilizações hidráulicas ou civilizações potâmicas e deram suporte para elementos como agricultura, irrigação, navegação e pesca, alimentando o crescimento das vilas e formando várias cidades ao longo da história e, consequentemente, da sociedade. A terceira questão, quais são as atividades responsáveis pelo consumo de água? No nosso dia a dia, as atividades ligadas ao consumo de água são classificadas em 2 grupos, os usos consultivos e os usos não consultivos, ou seja, os usos diretos e os usos dos quais a água serve como um meio. A água no planeta Terra se encontra dividida na seguinte proporção. Nós temos aproximadamente 71% do planeta Terra na formação de água. Isso faz com que muitos professores e estudos chegassem à conclusão que aproximadamente 3/4 do planeta está destinado à água. Certo? A partir desses 3/4, nós temos a seguinte análise. Desse volume, 97% aproximadamente, água salgada, encontra-se no estado líquido, nos oceanos e mares. Nesse momento, é bom nós compreendermos que os oceanos e mares são diferentes. Os mares são as porções d'água mais próximas à costa continental, à plataforma continental. Já os oceanos são formações de maior volume de água, que nós temos na presença de 5 oceanos. Certo? O Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico e o nosso oceano que banha o Brasil, que é o Oceano Atlântico. Certo? Nós temos também aqui a distribuição da água no planeta na outra porcentagem que nós observamos. 97% então de águas destinadas a oceanos e mares, 2% destinados às geleiras, principalmente nas formações do Ártico, e também 1% que corresponde às chamadas formações de rios, lagos e formações subterrâneas, das quais nós destacamos os aquíferos. Importantes destacar para vocês o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão.
Quando nós falamos também na composição dos rios, vale destacar, você estudante, que na sua região você tem um rio próximo e esse rio vem de um conjunto que forma o rio principal, os seus afluentes, na formação da chamada bacia hidrográfica. O que nós observamos é que no planeta Terra é um planeta muito rico em bacias hidrográficas. Essa riqueza se dá em maior parte no hemisfério sul, onde nós temos muitos rios caracterizados nas formações iniciais de montanhas e formações mais elevadas. E nós temos também rios utilizados em áreas de planícies essenciais para uma série de funções no nosso dia a dia. O desenvolvimento da água ligado à sociedade deram suporte para uma série de funções nas antigas civilizações, como no Egito e na Mesopotâmia, conhecidas como civilizações hidráulicas ou potâmicas. Foi a água o meio utilizado para navegação, irrigação, agricultura, no caso, abastecimento das primeiras vilas, das primeiras cidades, e através delas que as formações envolvendo população e a dinâmica populacional se deram. Nós observamos até aí, estudante, que a água é essencial para o desenvolvimento da sociedade. Além das civilizações hidráulicas ou potâmicas, outras tantas civilizações se desenvolveram com a água. No nosso continente, exemplos são as civilizações pré-colombianas, os astecas, os maias e os incas na porção da América do Sul. Certo? Aqui nessa apresentação, vocês estão observando o Rio Nilo, né? O importante rio. O Rio Nilo ele nasce na questão do continente americano, na porção mais alta, na região da África Central, e ele corre sentido a sua foz no mar Mediterrâneo, a famosa foz em delta do Rio Nilo. O Rio Nilo, vale lembrar, que é o segundo rio mais importante no contexto de dimensão e extensão. Esse rio serve de suporte para milhões de habitantes. Cerca de 60% da população do Egito utiliza diretamente a água do Rio Nilo e indiretamente mais 30%. Além de outros países, como é o caso do Sudão, do Quênia, da Tanzânia, que utilizam indiretamente a água para o abastecimento de muitas cidades e leva à África, nessa porção mais árida, uma outra característica de desenvolvimento social. Aqui nesse mapa, vocês podem observar, eu fiz uma relação do nosso país, do Brasil, com a distância em relação ao Egito, para nós observarmos toda essa dimensão e desenvolvimento social em relação às primeiras civilizações ao contexto do nosso país, o Brasil. O desenvolvimento da sociedade, estudante, ele se deve, então, às questões históricas. E essas questões nos fazem remitir ao nosso uso da água no nosso dia a dia. Tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês do município de Redenção da Serra, no estado de São Paulo, que é um município que passou por diversas transformações de cunho histórico e em relação à sua transformação do espaço geográfico, elemento essencial para o ensino de geografia. Essa imagem, como nós podemos observar no primeiro plano, eu tenho a porção do centro velho ou do centro histórico do município e ao fundo a nova sede. Uma característica histórica dessa cidade, estudante, é que ela teve uma transformação do seu espaço físico, tá certo? Nós observamos aqui dois elementos distintos. Por quê? Porque o rio e o reservatório dos rios Paraitinga e Paraibuna fizeram com que essa cidade tivesse que relocar o seu espaço urbano. Por quê? Para abastecer grandes cidades, como é o caso do Rio de Janeiro. Redenção da Serra passou por diversas transformações no setor de agricultura, no setor de pecuária, no setor ligado ao extrativismo e também nas questões hídricas, das quais a cidade teve que se reorganizar economicamente para se reestruturar. É uma cidade muito importante, porém é um município pequeno, que fica na região do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, na microrregião ligada ao município de Taubaté e São José dos Campos. Nós podemos observar nessa imagem um canal de água. Esse canal de água é um trecho do represamento dos rios, como eu falei para vocês, Paraitinga e Paraibuna. Rios esses que hoje dão suporte para irrigação, agricultura, turismo, navegação, pesca, formação de recursos energéticos para captação ao município. Esse município é um dos inúmeros exemplos que nós temos sobre a questão do uso da água. A partir dessa análise, estudante, convido vocês a observar e refletir sobre os diversos usos da água no nosso dia a dia. Usos esses que são apresentados através desse vídeo.
Todos nós estamos muito acostumados a consumir água e até mesmo a falar de sua importância no nosso dia a dia. Mas você já pensou nos diferentes usos que as águas dos rios podem ter? Vamos observar um rio que apresenta vários desses usos. Imagine um produtor que precisa tirar a água de algum rio para irrigar sua plantação. Todo o uso de recursos hídricos feito acima do ponto do rio onde esse irrigante faz sua captação, ou seja, em direção à nascente, é chamado de uso amontante. E os que estão abaixo desse produtor, em direção à foz, são chamados usos ajusante. Ao longo do rio, agricultores ajusante e amontante de determinado trecho precisam captar água para a irrigação, assim como os pecuaristas para a criação de animais e as cidades para o abastecimento público, entre outros usos chamados consuntivos, quando a água é retirada para ser consumida. Mas existem também os usos não consuntivos, a água utilizada para navegação, para pesca, para mover turbinas de hidrelétricas e gerar energia ou para lazer e turismo, permanece no curso do rio, pois não é consumida. Garantir acesso à água para todos os usos, respeitando o que é, aliás, um fundamento da Lei Federal de Recursos Hídricos, é um desafio, já que um uso pode interferir na disponibilidade de água para outros. Por exemplo, se os agricultores localizados a montante captarem água demais para suas lavouras, pode faltar para o consumo humano nas cidades rio abaixo. Ou se municípios irrigantes retirarem muita água, o nível do espelho d'água pode ficar comprometido para a navegação, a pesca ou para a geração de energia. É por isso que a gestão do rio e a regulação dos usos são tão importantes, pois garantem o acesso justo a todos os usuários e diminuem o impacto das alterações provocadas pela falta ou excesso de chuvas. Uma ferramenta importante de gestão dos rios são os reservatórios. Alguns reservatórios apenas estocam água para os períodos de seca e fazem controle de cheias, assim retém água para evitar que o rio transborde. Dessa forma, funcionam como uma espécie de poupança, liberando água aos poucos, de forma constante, para regularizar a vazão e manter a oferta de água para o rio. Há casos em que, se não fossem os reservatórios, os rios poderiam até secar em períodos de secas extremas. A gestão e a regulação levam em conta também que o rio precisa de uma quantidade mínima de vazão para manter o ecossistema aquático e assim garantir água em quantidade e qualidade para todos. A ANA atua na gestão e regulação dos recursos hídricos nos rios federais, que são aqueles que passam por mais de um estado. Nos demais rios, o Brasil conta com órgãos gestores estaduais, que também garantem o uso múltiplo das águas, ou seja, acesso a todos os usuários nas bacias hidrográficas do país. Nesse momento, vocês observam as seguintes imagens que mostram do uso consultivo da água. Usos esses que são essenciais no nosso dia a dia. Quando nós falamos de usos consultivos, nós observamos a seguinte questão: o uso da água de forma direta para o dia a dia de toda a sociedade. O primeiro exemplo é a questão dessa imagem que mostra a representação de uma atividade ligada à agricultura, atividade do primeiro setor econômico, que mostra uma atividade de irrigação. A irrigação é essencial para o desenvolvimento da agricultura, ligado aos fatores econômicos e de desenvolvimento da sociedade e também, assim, o abastecimento da mesma. A segunda imagem, eu tenho uma imagem de uma indústria. Indústria ela que usa uma grande demanda de água no nosso dia a dia, importante da qual nós temos aí uma série de desenvolvimentos pró e contra. E a terceira imagem é dessa torneira mostrando aí a porção líquida da água associado à água no nosso dia a dia, ligado às necessidades básicas, como a higiene pessoal, a questão do banho, a questão da lavagem dos alimentos e também das necessidades ligadas à limpeza ou colocações do dia a dia. Esse segundo ponto mostra para vocês os chamados usos não consultivos. São aqueles que, por meio da água, eu uso para o desenvolvimento daquela situação.
Primeira imagem aqui, eu tenho o uso da água para a piscicultura, para uma atividade ligada à pesca, que também é uma atividade do primeiro setor da cadeia econômica. A segunda imagem, eu tenho uma representação de uma pessoa que utiliza da água para atividade de lazer. Isso é muito semelhante às nossas inúmeras formas de turismo presentes no Brasil, ligados à questão hídrica e utilizam do recurso água para o desenvolvimento econômico. E a terceira imagem é um exemplo de imagem ligado à navegação, a atividade da qual nós presenciamos no nosso dia a dia, principalmente nos municípios litorâneos do estado de São Paulo, como os municípios da região de Registro, da Baixada Santista ou até mesmo do litoral norte paulista. Estudantes, essa reflexão ela é essencial para comparar a relação com a nossa análise com o seu pensamento. Na primeira questão, é importante que você consiga entender que a diferença entre o uso consultivo e não consultivo está ligado ao uso direto e indireto. O uso consultivo é aquele do qual nós utilizamos diretamente a água, como para as nossas necessidades básicas, para a irrigação, para o desenvolvimento da agricultura. E os usos não consultivos são aqueles ligados onde a água serve como um meio, um suporte para o desenvolvimento da prática. Qual é o caso da navegação, da pesca, do desenvolvimento ligado às práticas de turismo. Na segunda questão, você, estudante, deve apresentar exemplos para nós. Nós temos vários usos consultivos e não consultivos. O primeiro exemplo poderia mencionar o uso destinado à agricultura, principalmente no seu município. Você pode mencionar, ou deve ter mencionado, atividades ligadas à citricultura, atividades ligadas à agricultura, à pecuária, tanto na questão do espaço rural, que muitas das nossas escolas estão destinadas em áreas rurais, ou também em atividades de necessidades ligadas à indústria, ou também atividades ligadas às práticas de higiene pessoal nos centros urbanos e rurais. Os usos não consultivos, você deve ter mencionado muitas vezes a navegação, principalmente porque boa parte do estado de São Paulo, na sua porção oeste, utiliza dos rios, e o caso do nosso rio Tietê, num período de navegação. Os municípios da região de Presidente Prudente devem ter observado que muitos dos rios também são utilizados para pesca e para o turismo local. Estudante, os usos das águas são essenciais no seu dia a dia e no nosso dia a dia. A partir desse momento, convido vocês a observarem essa série de informações da Agência Nacional de Águas, que nos mostra os dados sobre as demandas de uso de água no nosso país, por setor, sem considerar a evaporação. Com destaque, 52% é destinado à irrigação, 23,8% abastecimento urbano, 9,1% indústria, 8% uso animal, 3,8% termoelétrica, 1,7% abastecimento rural e 1,6% destinados à mineração. Como você observou, o nosso país ele é rico em diversas atividades e a água é elemento essencial para todas as atividades que nós temos aí nesses mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, onde eu tenho uma grande representação do Brasil, rico em inúmeras bacias hidrográficas, classificadas elas como bacias primárias e bacias secundárias. Vale destacar que o nosso país é um dos países que mais utilizam a água para os setores econômicos. Estudantes, ao longo dos anos, inúmeras observações foram realizadas e desenvolvidas por pesquisadores, cientistas, ambientalistas. Se nós observarmos o contexto histórico, muitas conferências, diálogos e reuniões ocorreram em diversos países do mundo com a seguinte situação: observar a utilização dos recursos em prol do meio ambiente, desenvolvimento esse importante para a sociedade, com início na década de 70, em Estocolmo, na Suécia. Foi um pontapé inicial para pensar os recursos ambientais. Essas conferências trouxeram em diversos programas estudos e até produtos, como foi o caso da Agenda 21, análise e observações sobre os impactos ambientais, onde o nosso recurso, a água, sempre esteve presente. Vale destacar que o nosso país também foi sede durante alguns anos, e essa observação em relação à água
chama muito nossa atenção: a elevação do nível do mar, a alteração das geleiras, os impactos diretos e indiretos ligados pelas águas da chuva, o processo ligado à transformação hidrológica, conhecida por vocês como ciclo da água. A partir de tantas observações, chegaram a inúmeras observações sobre o que nós chamamos na geografia de consumo sustentável ou ligada à sustentabilidade, da qual inúmeros conceitos chegaram à seguinte observação: usufruir dos recursos presentes hoje, sem afetar as gerações futuras, de usufruir quando necessitarem, pensando nos impactos ambientais e sociais. Impactos esses, estudante, ligados à questão da alteração dos aspectos físicos e naturais, elementos presentes na paisagem, conceito também importante no ensino de geografia, certo? Outro ponto que chama bastante nossa atenção é a questão dos impactos sociais. Como que nós podemos observar o impacto da água e a sua relação com a sociedade? Vale resgatar que nessa aula já foi mencionado o estudo do município de Redenção da Serra, no interior do estado de São Paulo, que foi um município que passou por diversas transformações. Um município que hoje vive das atividades de primeiro e terceiro setor da economia. Convido vocês a também conhecer essa cidade muito encantadora. A partir da sua observação, apresento a vocês o conceito de consumo sustentável. Conceito esse importantíssimo para a necessidade da água no nosso dia a dia. Usufruir dos recursos presentes hoje, sem afetar as gerações futuras, de usufruir quando necessitarem, pensando nos impactos ambientais e impactos sociais. Impactos esses que são presentes no nosso dia a dia, comportamento do qual nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós falamos num panorama ambiental e social, a água como elemento, ela deve ser pensada no passado, no presente e no uso para as futuras gerações. A partir desse conceito, convido vocês a observarem a questão do nosso próximo vídeo. Qual a diferença entre consumir de forma responsável e consciente e consumir de forma excessiva ou inútil? Quer saber qual é? É só um minutinho da sua atenção. Eu sou Paulo Oliveira e estamos começando mais um Minuto Ambiental. Consumir exageradamente é um hábito adquirido ao longo de décadas pelo estímulo de campanhas publicitárias convincentes que nos incitam a desejar cada vez mais bens e produtos. Pessoas, empresas e governos contribuirão para a preservação dos recursos naturais, escolhendo corretamente o que vão consumir. Selecionando os que produzem de forma ambientalmente responsável, avaliando o impacto de descarte no meio ambiente, procurando a melhor relação entre preço, qualidade e durabilidade. O consumo consciente diminui o uso de embalagens, evita o descarte, a utilização dos recursos hídricos e da energia. Consumir conscientemente significa reduzir e reaproveitar, separar resíduos para coleta seletiva e refletir sobre os próprios hábitos. Estudante, observando e reconhecendo todos os elementos, você já deve ter apontado e mencionado inúmeras formas de utilização da água no seu dia a dia. É importante lembrar que a água é essencial nas práticas envolvendo exercício, envolvendo atividades urbanas, atividades rurais e atividades que venham a desenvolver a sociedade. Eu convido a vocês a refletirem a partir de duas questões. Quais atitudes você realiza que podem ser consideradas sustentáveis? Quais atitudes você e sua família poderiam realizar para favorecer ainda mais a sustentabilidade do nosso planeta?
da sua análise, convido vocês a observar a nossa análise. Na primeira questão, quais atitudes você já realiza que podem ser consideradas sustentáveis? Nesse caso, você pode falar do uso consciente da água na hora do banho, do uso para as atividades domésticas, do seu uso ligado às atividades de plantio, agricultura e também na questão de reaproveitar muitas vezes as águas oriundas até mesmo da chuva, certo? Na segunda questão, quais atitudes você e sua família poderiam realizar para favorecer ainda mais a sustentabilidade? Você, estudante, junto à sua família, poderiam realizar inúmeras atividades que venham a colaborar com a prática do meio ambiente e do recurso hídrico, como reduzir a água na hora do banho, reduzir as atividades ligadas às necessidades básicas, reduzir, reutilizar e observar os usos em diversas camadas ligados ao desenvolvimento do abastecimento. Essa água, hoje, em grande proporção, pode vir a faltar no futuro. E em muitos lugares no planeta, a escassez já é marcada. Então, a utilização consciente desse recurso é essencial para toda a sociedade. E esse desenvolvimento se dá com a sua colaboração. Diante de tantos motivos, estudantes, sobre a questão do uso e utilização da água no nosso dia a dia, os aspectos históricos, a questão da distribuição, é importante que você, junto ao seu professor na sua escola, coloque várias observações nessa retomada. Convido a vocês a realizar essa atividade complementar assim quando voltarem ao presencial. Estudante, na sua observação de casa e na sua cidade, convido a vocês a registrarem análises e observações sobre o rio. Se você mora em uma região onde não encontra um rio próximo, procure na pesquisa ou na observação de municípios vizinhos, reconhecer a importância do rio. A partir da sua observação, da análise do córrego, do rio ou de uma representação hídrica, convido a vocês, então, a realizar essa atividade junto ao seu professor de geografia. Observando rios da sua cidade ou em locais próximos, construam um material educomunicativo, folders, panfletos, cartazes ilustrativos, entre outros, e compartilhe com a hashtag Vamos Cuidar do Nosso Rio. Vale lembrar que os produtos educomunicativos são elementos muitas vezes utilizados na própria escola, formas essas que são utilizadas para representar a sua atividade e divulgá-las tanto na escola quanto no seu próprio bairro. É importante a comunidade estar ciente da relevância que o rio tem dentro do próprio município. A comunidade escolar, ela deve pensar propostas e ações voltadas à sustentabilidade e à utilização do rio como fomento para o desenvolvimento econômico e social local. Ok? Estudante, na aula de hoje, nós aprendemos inúmeros aspectos sobre a utilização da água e sua importância. No primeiro momento, você pôde observar a questão da distribuição da água no planeta Terra. Observamos que aproximadamente 3/4 do planeta é de formação hídrica. Observamos também que essa distribuição ela ocorre em 3 esferas: o estado sólido, estado líquido e o estado gasoso, com predomínio na distribuição das águas nos oceanos e nos mares. Observamos que a água, desde a sua análise histórica, serviu de desempenho para o desenvolvimento da sociedade. E, por fim, observamos a utilização da água, os chamados usos consuntivos, aqueles onde nós utilizamos diretamente a água, e os usos não consuntivos, que a água é utilizada por meio para atividade. Certo? A partir dessa observação, fechamos na questão do desenvolvimento sustentável, ou chamado consumo sustentável, conceito importante para o desenvolvimento das nossas práticas no dia a dia ou a partir das próximas atividades.